Então eu vou começar já a dar as boas-vindas, agora formalmente, à Ana Clara. Obrigada, Cristiano. Ana Clara, muito obrigado pela tua disponibilidade, por vires aqui partilhar um pouco da tua experiência, partilhar um pouco dos teus conhecimentos, explicar como é que o homestaging pode ser um serviço acrescentado para todos os consultores e como é que tu poderás também ajudar nesse processo e nesse serviço. Eu vou deixar tu apresentares-te. Se quiseres, não sei se queres já colocar o PowerPoint ou se começas depois. Eu vou já de seguida dar-te todo o palco, vou estar aqui nos bastidores, como falámos há pouco, e qualquer coisa só dizeres o meu nome que eu volto a aparecer. Está bem? Sim, está bem, Cristiano. Se eu precisar de ajuda ou alguma coisa, eu É chamo. só gritar. Está bem. Então Ok. vá. Uma Então, boa formação, um grande abraço a todos que estão aí do lado, desse lado e até já. até já, Cristiano. Olá a todos. Então, alguns de vocês, se calhar, já me conhecem. Já dei uma formação aqui há alguns meses na academia, na vossa academia ali em Lisboa. Eu vou então colocar o PowerPoint. Não sei antes pedir-vos que podem abrir o som no final, ou seja, sei que é um webinar, normalmente fazem as perguntas aqui no Q&A, I'm sorry. E, portanto, eu prefiro que as façam de viva voz. Portanto, no final da minha apresentação vai haver espaço para dúvidas. Tomem nota da vossa dúvida à medida que eu vou passando algum slide, algum caso que estão a passar neste momento, dentro das vossas angariações, por exemplo, o que é que poderiam fazer, como é que poderia ser. Tudo isso eu posso ajudar no finalzinho da apresentação também. É só abrirem então o som e façam a pergunta, fiquem à vontade. Se preferirem escrever, ok, tudo bem. Mas eu não, ou seja, eu não vou responder às vossas questões escritas agora, porque depois isso atrapalha aqui a apresentação. Acho que é mais fácil depois. A dúvida de um, se calhar, é a dúvida de outros também, e assim todos ouvem. Está bem? Então eu vou agora apresentar aqui o meu PowerPoint. E cá está ele. E aqui vamos nós. Alguns de vocês já ouviram isto, já estão mais à vontade, se calhar, com os termos, inclusivamente. Aqui está. Então, apresentar-me, sim, Ana Clara, já fui consultora imobiliária durante algum tempo, convosco mesmo exatamente na Latina, em Lisboa. Entretanto, nasceu a paixão, isto já foi há bastantes anos, estive sempre ligada ao imobiliário de alguma forma, e entretanto fiz formação de homestaging, uma coisa ligeiríssima cá em Portugal, mas depois tive que procurar fora para fazer exatamente esta certificação que é acreditada pela Associação Internacional de Homestaging, dos profissionais também. Isto sou eu. Trabalho há algum tempo oficialmente no homestaging há 1 ano e meio, sensivelmente, nem tanto. Então cá vamos. O que é isto do homestaging? Eu tenho aqui uma definição, digamos assim. Esta senhora Barb Schwartz, americana, fundou em 72 esta coisa do homestaging, porque ela vinha também da parte do teatro e, entretanto, ligou-se ao lado imobiliário. E como ela fazia parte do teatro, aliás, ela lidava com cenários, então quando partiu para o novo desafio do imobiliário, achou que era uma boa oportunidade de colocar os conhecimentos dela em ação. E ela achava sempre que havia qualquer coisa para melhorar naqueles imóveis. Então assim fez. Não é daí o termo home, casa, lar, staging, encenar. Exatamente isso consiste em preparar e encenar o imóvel para o tornar mais abrangente ao maior número possível de clientes compradores. Quem diz clientes compradores falta aqui, mas também no mercado de arrendamento também funciona muito e não só a longa duração, como alojamento local. Okay? O que é que acontece? Ao torná-lo mais apelativo, ele acaba por, depois, obviamente, que é super importante, senão também quase nada adianta, fazer uma boa sessão fotográfica, uma sessão fotográfica profissional, e isso vai realmente ajudar na visibilidade que tem esse imóvel nas vossas plataformas e sites. E quando assim é,
traz de facto uma transação muito mais rápida e eficaz e normalmente muito próximo do valor do asking price. Este é assim um conceito muito generalista do que é isto do homestaging, é preparar, é encenar um imóvel, torná-lo apelativo. Eu vou fazer uma formação, uma breve, aliás, apresentação, tá bem? Não vou ser muito pensadora, espero eu. Eu escrevi aqui as máximas do homestaging, ou seja, isto foi pensado para vos falar um bocadinho do homestaging, mas também para vos dar algum tipo de ferramentas. E quando eu estiver lá mais à frente a apresentar os casos práticos, eu vou dizendo algumas dicas também. Então, uma máxima, despersonalizar. Já devem ter ouvido falar também, no caso, neutralizar o ambiente, o espaço, não é? Isto porquê? Despersonalizar é exatamente o quê? Tirar coisas que são pessoais, nomeadamente artigos religiosos ou políticos, clubísticos, portanto, tudo o que seja pessoal deve-se tirar, assim como fotografias pessoais também das férias passadas, etc, etc. Quando o potencial cliente, comprador, o arrendatário, entra no espaço, ele quer sentir que é dele, ou melhor, ele quer sentir-se confortável lá, portanto, e daí o sentimento de pertença. Eu mais à frente escrevi umas frases do género, o cliente vê-se a viver ali, vê-se a ser feliz ali, é exatamente isso. Mas pronto, despersonalizar é super importante. Neste caso estamos a falar de imóveis ocupados, imóveis habitados. Reorganizar também tem a ver com o espaço. Muitas das pessoas têm ou demasiados móveis, ou então têm poucos móveis, ou têm o suficiente, mas estão mal organizados no espaço. E então há que redefinir tudo isso. E isto ajuda a definir exatamente o espaço, nomeadamente na sala. Na sala há vários ambientes, não é? A sala de estar, onde temos o sofá, a televisão, por regra, e muitas vezes a sala de jantar. Há também, às vezes, hoje em dia, com o confinamento ainda, há necessidade de criar um espaço de trabalho e de secretária, ou então um espaço de leitura, e então esta questão de reorganização do espaço é também muito importante. Há, por vezes, também a questão da funcionalidade, diz aqui sim senhora, mas lá está, até às vezes acesso a varandas estão bloqueados e isso faz toda a diferença quando se vai fazer visitas também, não é? Criar e ensinar, basicamente, é um bocadinho dos dois, não é? Mas sim, criar uma atmosfera modelo, fazer com que o cliente sentir-se em casa, vai ali ao encontro do sentimento de pertença. Com estas máximas, digamos assim, conseguimos organizar, ou melhor, transformar aquele espaço, aquele imóvel, aquelas divisões muito mais apelativas. Depois tem a ver com uma série de pequenas dicas em termos de decoração. Na medida do possível, aquilo que os clientes proprietários têm, não só despersonalizando ou reorganizando, mas trabalhar um bocadinho ali a decoração, tornar também um pouco menos, como é que eu ia dizer, menos forte, porque às vezes, e forte leva-me logo para cores fortes, torná-lo um bocadinho mais suave, de forma mais simples, simplificar aquele ambiente também. Essa é uma grande máxima. E quando se faz homestaging de imóveis vazios, devolutos, é exatamente isso que se procura. Quando visitam também um apartamento modelo, num qualquer empreendimento, têm tendência para ver também que ele, de uma maneira geral, a cor predominante serão neutras, base, como branco, bege, etc. E depois então apontamentos de cor e em termos decorativos. Ora bem, a fórmula do homestaging, eu tive aqui às voltas a pensar, esta foi um slide relativamente recente que eu coloquei aqui, mas coloco já tudo. Ou seja, e hoje é um bom exemplo que eu acabei de terminar, nossa redundância, terminei um projeto hoje numa moradia habitada, ou melhor, estava mobilada, mas os senhores já não moravam lá, os proprietários, e esta fórmula do homestaging começa pela limpeza. Sim, porque, por exemplo, neste caso, nesta moradia que acabei de fazer, entre ontem e hoje, 80% do tempo foi passado em limpeza. Portanto, só depois é que eu parti para a decoração, reorganização de espaço, etc. Portanto, estou a ver a importância aqui. É uma coisa tão simples como
a limpeza, mas que ao mesmo tempo é muito importante. Depois a arrumação, a organização, está incluída a despersonalizar, não é? A decoração simples, cá está, seja imóveis vazios, procurar fazê-lo dessa forma também, ou imóveis habitados, tornar, apesar, e eu tenho aqui algumas fotos deste consegui, são fotos minhas, portanto, peço já desde desculpa pela qualidade, mas vamos ver a decoração simples, não tem nada é mesmo simples, apesar de termos mobiliário complicado, que é o caso desta moradia, por exemplo, vamos ver o tipo de mobiliário, tanto da sala de jantar como de um dos quartos, é um mobiliário escuro, pesado. Mas apesar de tudo, faz uma decoração simples. A iluminação adequada também foi o caso, por acaso, desta moradia, que tive que substituir candeeiros, não é? Acrescentar não foi grandemente necessário, mas substituir lâmpadas e o tipo de candeeiros. Isto traz-nos o destaque do imóvel no site. Se tiverem isto em atenção e aplicarem junto dos vossos proprietários, conseguirem fazê-los, passar esta mensagem em conjunto com os proprietários, fazê-los vocês, consultores, com eles, a limpeza, a arrumação, a decoração simples e terem algum cuidado com a iluminação, vão conseguir fotografias muito bonitas e que, por sua vez, vai destacar o vosso imóvel no site. Hein? Cá está aquilo que há pouco estava a dizer, vender um estilo de vida. Portanto, homestaging é vender, vender, vender. Vender o quê? Não é só o imóvel, é vender isto acima de tudo, um estilo de vida, vender um conforto e bem-estar, uma ideia de futuro. Eu vejo-me a viver aqui, eu vou ser feliz aqui. Acho que há um slogan parecido, ou há uma empresa que o faz, mas por acaso não foi por aí. É mesmo isto que eu passo a vida a ouvir de feedback dos consultores, exatamente. O que é que disseram? Eles disseram que gostavam de morar aqui, etc. Com certeza já tiveram visitas em que os clientes entraram no imóvel e passado pouquíssimos segundos disseram, pô, está visto, não é? Portanto, eles não tiveram qualquer sentimento de pertença, muito menos eu vejo-me a viver aqui, não é? Então, é isto. Vantagens do homestaging. E já agora, se quiserem, eu posso partilhar depois com o Cristiano este PowerPoint e ficarão aqui com mais alguma informação. Vantagens do homestaging. Ajuda na decisão da compra. Sim, lá está. É de facto super importante as primeiras impressões quando entram no imóvel. A valorização do imóvel é entre 7% a 10%. Aqui, vou voltar atrás. A valorização do imóvel é entre 7% a 10%. Ou seja, há algumas colegas minhas que vão até aos 15%, eu percebo que sim. Nos tempos que correm, de estarmos aqui um bocadinho na dúvida do que é que vai acontecer ao mercado imobiliário, o que é que vai acontecer aos preços de venda, se de facto o alojamento local vai entrar mais imóveis para venda ou para arrendamento de longa duração, vão entrar esses imóveis no mercado e então vai haver mais oferta do que procura, não sabemos ainda muito bem. No entanto, a valorização aqui torna-se cada vez mais importante, de forma a que os proprietários façam um bom negócio e, claro, vocês também, não é? Então, ou seja, este imóvel vai ser valorizado entre 7% a 10%. Eu, como volto a dizer, dou-vos aqui indicações um pouquinho mais cautelosas, não é? Mas acredito que daqui para a frente vai valorizar ainda mais. Ou seja, quem fizer a diferença nos seus imóveis vai sim vender o imóvel ao seu preço ou muito próximo dele. E não havendo necessidade de grande baixa de preço ou negociação. Ajuda os clientes a visualizar um espaço vazio. Sim, há pouco eu falei mais ou menos porque é impressionante, mas esta estatística permanece. Apenas 10% das pessoas têm essa dificuldade. E então, clientes compradores, obviamente, temos todo o interesse que eles tenham uma noção. Então, quando são imóveis devolutos, com certeza já tiveram também essa experiência deles dizerem, será que cabe aqui uma cama? Mas eu tenho aqui uma cômoda e tenho mais uma cadeira, será que cabe? Então, é exatamente isso que se pretende ao mobilar imóveis vazios ou devolutos. Ajuda nesta questão da visualização do espaço. Depois também o Open Space, muitos investidores agora com quem eu trabalho têm aquele hábito de transformar em Open Space a sala e a cozinha. Então as pessoas às vezes não sabem onde é que devem colocar pontos de luz ou sofás, etc. Mesa de jantar.
Então, isto é super importante. Não conseguem visualizar uma questão de espaço, muito menos, se calhar, se vêm a visualizar a morarem ali. Faz sentido? Promove mais visitas aos imóveis, já falámos um pouquinho lá atrás? Sim, exatamente, claro que sim, são destacados de uma forma diferente, ficam mais apelativos à vista, digamos assim, e então acabam por suscitar mais interesse, sim, e mais pedidos de visita. Reduz o tempo de comercialização. Este é, de facto, algo que acontece, sem exceção, cada vez que eu faço, felizmente, um homestaging. Eu e as minhas colegas, com toda a certeza, também, mas eu falo por mim, não é? A questão de reduzir o tempo de comercialização é de facto imensa. Eu coloquei aqui 2 a 3 meses, no entanto, por vezes é muito mais. E eu vou dar alguns exemplos de fotos de imóveis com o antes e o depois, não é? E vou dar alguns exemplos nesta questão do prazo de venda. A redução no prazo de venda, obviamente, é super aliciante para qualquer cliente proprietário, certo? Permite conseguir as vendas ou angariações exclusivas pela diferenciação do serviço. Sim, a Remax angaria é exclusivo, exceto com empreendimentos ou por imóveis, se não me engano, acima dos 400, 500 mil euros, não é? Julguem depois corrigir se eu estiver errada. Mas sim, oferecerem o homestaging juntamente com todos os outros serviços que já facultam ao cliente proprietário, faz a diferença de vocês enquanto profissionais e, obviamente, todo o tipo de serviço que oferecem, ele fica muito agradado e fica-vos fiel, inclusivamente, e mais, tendo uma boa experiência convosco, obviamente, não estou a dizer nada de novo, vai referenciar-vos e vai trazer mais negócios, vai trazer mais clientes, certo? Por acaso tenho cada vez mais colegas a ligar-me a perguntar, então mas se for assim, Ana, eu vou colocar os seus serviços aqui na minha apresentação, etc. Portanto, isto está a ser realmente cada vez mais pensado e mais ponderado por cada um de vós, colocarem os serviços de homestaging já no vosso caderno de apresentação. Proporciona uma produção fotográfica especial e única, claro que sim. Quando não existem, às vezes, imobiliários que não têm, infelizmente, fotógrafos profissionais, eu trabalho com fotógrafos que tiram fotos e inclusive aos detalhes, aos pormenores. É bonito depois de se ver uma foto e não serem todas iguais, chapa 5, digamos assim, das divisões. Até aqui, acho que sim, espero que eles vão gostar, eu não os vejo, nem os ouço por enquanto, mas acredito que sim. Eu gosto destas duas frases da fundadora do homestaging, da tal senhora americana Barb. Então, ela diz aqui que decorar uma casa não é o mesmo que fazer homestaging. Decorar é personalizar, portanto vai ao encontro do gosto pessoal de quem lá mora. Fazer homestaging é exatamente o contrário. Temos que esquecer um bocadinho o gosto de quem lá vive, não é? Para podermos exatamente fazer o contrário, não é? Deixar de ser pessoal e passar a ser impessoal, mas entre aspas, impessoal, mas ao mesmo tempo não demasiado frio, não é? É algo abrangente, mas sim, vocês perceberam onde é que eu quero chegar. Portanto, decorar e fazer homestaging são duas coisas diferentes, está certo? O homestaging tem formas de se aplicar, não é? Não é chegar ali e pôr um quadro, não é chegar ali e pôr uma planta, não é? Nós sabemos que quando colocamos qualquer coisa tem exatamente um objetivo, não é? E isso na formação, e depois eu falo um bocadinho mais à frente nessa formação explico um bocadinho mais sobre isto. Cada divisão tem o seu objetivo, basicamente. Depois, esta outra segunda frase que diz que o investimento em homestaging é sempre e sempre mais barato do que se tiverem que fazer a redução de valor num preço, num imóvel, também no preço de um imóvel, no asking price. Portanto, pensem sempre nisso. Sempre que tiverem que falar com o cliente, não está a haver visitas, não há leads, não há interesse, o que é que está aqui a acontecer? Vou falar com o proprietário, vamos baixar aqui o preço. Sim, muitas vezes também está acima de preço os imóveis. Ou seja, a gente só por si não faz milagres, não é? No entanto, ajuda. Então, se calhar, ajustar um bocadinho o valor e pensarem em investir no homestaging faz toda a diferença e não precisam de estar a baixar
o valor. Portanto, é sempre, sempre rigorosamente mais barato fazer homestaging do que produção no valor de venda, no valor final, ou renegociarem o valor. Agora, esta frase para mim é impactante, não é? Os clientes, sejam eles compradores ou arrendatários, compram um lar ou arrendam um lar e não um imóvel. É daí aquele sentimento de pertença, que eu vejo morar aqui. É isso que acontece, não é? Para quem lá mora, nós moramos de uma forma diferente daquela que vendemos. Portanto, é aqui que tem que pensar. Agora sim, preparados para os exemplos. Aqui temos à esquerda a primeira imagem que nos apareceu, é externo, é a suíte de um apartamento, como podem ver, acho que conseguem ver bem, é esconso ali e esta parte causava sempre uma grande dificuldade aos potenciais clientes que visitavam este imóvel. Será que cabe aqui uma cama? E sim, esta é uma cama de 1,40 por 2, sim. Como podem ver à direita está perfeitamente e cabe ainda duas mesas de apoio. O que é que aconteceu? Eu só tive que pedir ao serralheiro para cortar os pés da cama, baixar um bocadinho, para que do lado esquerdo, portanto, da imagem, não é quem se deitasse, se fosse um casal, se levantasse e não batesse com a cabeça. Portanto, é perfeitamente pacífico e este imóvel esteve à venda vazio, é de um investidor com quem trabalho. Teve à venda um quarto de andar sem elevador e tem mais algumas divisões, são responsáveis também. Estava à venda há 6, 7 meses e foi vendido em 3 semanas, mais ou menos. E praticamente pelo valor, ele negociou muito pouco, negociou o mobiliário. Deve ser uma das vossas questões sobre imóveis vazios, quem é que compra o imobiliário e o que é que acontece se quem compra, o que é que se faz. Depois, temos aqui, eu já vou ver, deve ser uma questão, eu já vou ver no final, pode ser? Se calhar tem a ver com isto, mas se for preciso eu volto o slide atrás. Aqui é um apartamento pequenino, 60 metros quadrados, sensivelmente, um T2 em Arroios. Havia necessidade de fazer zona de jantar e zona de estar. Porquê? Porque a cozinha não tinha qualquer espaço, era só bancada, móveis, não tinha espaço para isso. Ao fazermos isto, obviamente isto foi vendido ainda mais depressa, isto foi, creio que, uma semana e meia, pelo valor, este eu lembro-me bem, que foi feito em tempo recorde, os investidores têm que ser sempre para ontem, não é? Querem recuperar o dinheiro o mais depressa possível. Ainda o mesmo imóvel, se não me engano, sim, de Arroios, isto o que é que acontece? Tem ali uma janela para um saguão muito feio, os prédios antigos, em Tabique, acontece muitas vezes termos aqui vistas feias, não é? Normalmente em homestaging não se coloca cortinados, a menos que seja de facto necessário, e aí sim. Já agora as paredes eram todas tortas, portanto não havia a esquadria, era uma coisa possível. Muito mais acolhedor, devem concordar comigo, certo? E o cortinado fez toda a diferença. A vista está lá, tudo muito bem, só que chama a atenção para o outro lado de qualquer das formas. Outra vez, este é um quarto também daquele outro quarto da suíte esconso, e mais uma vez vem toda a diferença nas fotos, não é? Claro que faz todo o sentido ter uma foto bonita e apelativa. Esta é a sala, também é um open space, um dos imóveis, é o tal também esconso, quarto andar sem elevador, por ser um quarto andar, prédio Tabique, esconso, de facto ele estava com algumas dificuldades. Por acaso o investidor teve o bom senso de aproveitar ali as paredes e as madeiras, a parede sul, quero dizer, as madeiras, e então deu um ar muito mais agradável também, e foi mais fácil fazer um homestaging de acordo com. Iluminação, aqui por acaso esta foto não se vê, não posso colocar todas, há um outro candeeiro do outro lado, igual, no outro lado do sofá. Cá está a importância da iluminação, certo? Nada em demasia, mas que vê. Perguntam-me algumas vezes, mas Ana, isto faz sentido em apartamentos em Lisboa? Não, faz sentido no Cacém, na Amadora, como podem ver, eu estive em Arcena, Alverca, a fazer este outro projeto, este é em Benfica, portanto vale a pena sempre, sem qualquer distinção do que quer que seja. Aqui tínhamos a dificuldade, na primeira foto à esquerda vem um prédio em frente e depois à direita não se percebe muito bem agora, mas tem um prédio quase colado e é um bocadinho feio. Então o que é que eu fiz?
Não só aqui também havia a dificuldade da definição dos espaços, também os clientes que visitavam tinham essa questão. Coloquei a mesa redonda exatamente que vai ajudar a fluir toda a zona e ao mesmo tempo os cadeirões, a cor predominante em termos de decoração, não é bem predominante, mas 10%. Há uma regra que dita 60, 30, 10, mas enfim, isso depois falamos noutra informação. E a cor aqui forte, digamos, de decoração, que eu quis chamar os poltronas amarelas, dizia eu, que as pessoas olhavam para ali e não reparavam sequer naquele prédio. Ele estava lá, está tudo muito bem, só que eram atraídas para esta cor e tudo fluía perfeitamente. E este também foi vendido rapidamente, até foi vendido, depois as pessoas chatearam-se, o casal chateou-se, e segundo o consultor me disse, e depois então foi vendido logo a seguir, portanto teve vendido por 2 vezes. Já vi que entrou outra questão, vamos ver. Imóveis ocupados. Então, começamos aqui com isto. Esta foto era foto de site, de venda. Este apartamento estava para venda. Reparam, primeiro, na confusão que está dentro da cabine de duche, não é? Desde a tábua de mar, roupa, etc. E ainda por cima se vê a foto, vê-se no espelho a fotógrafa a tirar a foto, que neste caso era a consultora. Certo? Portanto, isto às vezes acontece, se calhar, ou então vêem fotos de colegas, isto não é suposto acontecer, estarem refletidos no espelho. O que é que acham agora? Completamente diferente. Quem entrasse aqui nesta casa de banho não tinha noção de espaço e aqui, mais uma vez, cada divisão tem o seu objetivo, que aqui casa de banho e cozinhas são muito semelhantes, de limpeza, não é? De estar tudo impecável e de poderem sentir-se confortáveis com a limpeza e a arrumação também, mais uma vez. Um quarto este, com o bebê, percebem pelos brinquedos ali no chão, a manta de brinquedos, um bocadinho desarrumado, mas até é leve, até tem um cortinado leve, branco, ok. O que é que faltava? Arrumação. O que é que acontece? Retiramos o excesso, aquela mesa que estão a ver já existia, mas estava cheia de coisas, simplesmente se acrescentou uma cabeceira que, por regra, eu faço essas cabeceiras, a menos que sejam imóveis mais caros, ou seja, quando eu digo mais caros, acima dos 300, 400 mil euros, eu já compro uma cabeceira maior, mais detalhada e mais profissional, digamos assim. Estas são aquelas mesmo simples, mas que faz toda a diferença e causa um grande impacto visual. Colcha branca a senhora já tinha, foi só uma colcha um pouco mais comprida, uma manta ao fundo dos pés, e estão a ver, a senhora tinha tudo lá, foi mesmo só arrumar o espaço. Aqui uma outra sala com muita desarrumação, mais uma vez esta era uma foto de site, é? Como podem ver tem um estendal, ali tem, e aqui tínhamos um desafio que era a cor dos sofás e dos abajures, e também muitas das vezes aqui nos imóveis ocupados, quando sou eu a fazer, portanto chama-se isto homestaging parcial já agora, ou homestaging total quando são imóveis vazios, completamente vazios, e homestaging parcial quando os imóveis estão parcialmente mobilados ou mobilados. Então foi o que eu fui fazer, não havia um budget muito reduzido e então teve que se jogar aqui com as questões. Aquela poltrona passou para o outro lado da sala, que aqui não se vê, mas bastou realmente reorganizar o espaço. Aquele móvel também foi retirado, colocámos no outro lado, que fazia mais sentido, mas mantivemos a mesa, que ela estava lá atrás, algo escondida, e é isto. Tirámos o tapete debaixo daquela mesa também de centro, porque também não fazia muito sentido ali, que o tapete era demasiado pequeno, tinha que haver aqui uma proporção tapete e sofá, e ficou assim. Portanto, quanto mais cores tirássemos, melhor. Porquê? Porque tínhamos uma cor predominante aqui no sofá, que é uma peça grande, com os abajures. Como podem ver, é verde e cor de vinho, granado. Quartos de criança causa sempre alguma preocupação também. O que é que vamos fazer aqui? O que é que é criança? Tem brinquedos, é natural. Sim, podemos lá está, mais uma vez, organizar esses mesmos brinquedos. E foi o que aconteceu. Não só organizámos os brinquedos nas prateleiras, metemos alguns deles para dentro de
caixas e sim, aqui havia um laranja predominante. Era o cortinado, a manta, a colcha, e então colcha branca simples, não há nada mais simples que é colcha branca. E normalmente as pessoas têm isto em casa. Este tapete já existia, não estava, era ali. Agora sim, aquele tapete também faz sentido ali a conjugar com as almofadas vermelhas que a senhora proprietária também tinha. E depois também, acredito que aqui pusemos, não se vê ali, mas pusemos uns cortinados brancos. Aqui, acho que se calhar foi no outro, só abrimos os cortinados. Este aqui é que substituímos, já estou obrigada a usar a luz. Este imóvel aqui, esta sala, tem, como podem ver, muito vermelho, não é? As almofadas, o tapete, os cortinados também. Ali também tinha ali uma série de vasos a atrapalhar à esquerda, mais à esquerda, entre o sofá e ali um móvel, umas plantas e estavam a atrapalhar o acesso a uma varanda. Tem uma fotografia no armário junto aos livros, não é? Em cima tem uma fotografia de uma criança. Portanto, o que é que aconteceu? Já estão a ver, não é? Temos que neutralizar este vermelho e despersonalizar, que é retirar, lembram-se as molduras, as fotografias particulares. Então, os fás eram brancos, tudo muito bem, juntou-se aqui um branco e um cinza, aqui eram mais cinza do que na foto se nota, aqui sim um cortinado branco, tirou-se o tapete, tirou-se as fotografias também e retirou-se aquela planta, encostou-se uma cesta de revistas e ficou com este aspecto. Certo? Faz mais sentido assim. A senhora não deixou tirar muito mais coisas ali de cima daquela bandeja, porque queria, mas pronto, eu minimizei. Mas aqui na foto à esquerda, vem na ponta por cima deste móvel, tem uma moldura também de foto pessoal e também foi retirada. Este já é mais recente, por acaso, esta foto é de um imóvel em Telheiras, um ótimo apartamento e que estava com estas fotos no site. Portanto, é um bom apartamento, um bom valor de venda, etc. Só que tinham estas fotos. Não faz sentido nenhum. O que é que mais uma vez se tem que fazer? Arrumar. E na cozinha é muito simples. É arrumar e tirar tudo de cima da bancada e da mesa, como podem ver. Não é? Aproveitou-se apenas alguns artigos que eram bons, bonitos, da torradeira, o jarro, a semego, coloquei em cima da bancada de granito preto, portanto fazia um contraste bonito e tudo mais foi retirado. Por acaso aqui não se vê em cima da mesa à direita, nesta foto, existe uma taça com maçãs vermelhas. Do frigorífico retiram-se todos os ímãs, todas as fotografias, tudo. Não há tapetes, não há panos de cozinha pendurados, nada disso. Às vezes há um estendal ao fundo que tem roupa, que também não deve existir, ou pelo menos retirar a roupa do estendal e recolher o estendal. Estão a ver a diferença que faz? Quem está num site a ver fotografias passa por esta, à esquerda, quero dizer, depois vem outra, continua desarrumada, não tão apelativa. Enquanto que, e está provado também, que nos sites começam a ver, os clientes começam a ver as fotos, se passarem da quarta, é bom sinal. Então, continuam a ver, é porque lhes está a agradar. E depois vem, então, ao descritivo do imóvel. Se aparecem 2, 3 fotos como esta da esquerda, desistem. Muitas das vezes desistem. A maior parte das vezes não querem ver mais. Mesmo imóvel, a suíte. Como podem ver, não sei se reparam, tem em cima da cômoda do móvel tem 2 molduras. Molduras essas que o Photoshop que fizeram foi colocar uma faixa preta em cima, para não se ver, não se conhecer quem mora ali, portanto, os proprietários. Isto é completamente errado e feio. Não se pode fazer uma coisa destas. Demasiadas almofadas também em cima da cama. Pronto. Enfim, vejam a diferença agora. A senhora já tinha uma colcha branca, mas estava totalmente tapada, ou quase, com aquela manta cinza. Não necessita mais simples. Lembro-se de eu ter dito, decoração simples é isto. O tapete já existia, estava na foto da esquerda não se via, mas estava mais recolhido. Agora sim, não é? Inclusivamente eu retirei aquela roupa que se estava a ver na parte da cômoda que tinha uma porta de vidro e é tão simples como isto. Organizar e arrumar e tornar o ambiente muito clean. Aqui mais uma vez o objetivo da divisão
é passar tranquilidade, conforto. Mais uma cozinha, porque eu insisto nas cozinhas porque elas de facto fazem todo o sentido. É algo que a maior parte das cozinhas, perdão, das senhoras que têm um poder decisor na compra, que gostam vão ver, a não ser quando existem no casal, obviamente, ao contrário, os senhores gostam aí de cozinhar, portanto faz sentido. Uma cozinha também com uma marquise meia desarrumada, muito simples, retirar, arrumar tudo, tirar tudo de cima da bancada aqui, resolvi não colocar nada e apenas um vaso na mesa. Este imóvel é engraçado, é da Alexandra Dias, que pertence à vossa equipa, da loja de Cascais, em que eu sou amiga pessoal dela e ela, assim que teve esta angariação, disse-me logo: amiga, tens que me vir ajudar com o homestaging. Não sei se ela está aqui ou não a ouvir, mas ela sabe muito bem. Então, num dia fizemos o homestaging disto, portanto, eu levei algumas coisas, ela colaborou também com algumas coisas, isto era o que estava no site. Portanto, era assim que estava anunciado. Como podem ver, tem 4 peças neste caso é de mármore, que era suposto, se calhar, de ser a base de uma mesa de vidro, cujo vidro não existia, não é? E estava a televisão no chão, etc. Tal e qual como estão a ver. Agora vejam à direita. Ou seja, com jarras, com almofadas simples, no caso porque tínhamos um sofá vermelho. As peças de mármore, inclusivamente, eu peguei nelas e servi de elemento decorativo debaixo do vão das escadas e junto à porta da rua. Só reorganizei a mesa que estava debaixo do vão das escadas à esquerda, reparam agora que está aqui em primeiro plano, e juntar flores, juntar plantas. Faz toda a diferença, como podem ver. Um dos sofás estava num dos quartos, portanto trouxemos-lo para baixo, e as fotos finais são estas que vêm, e o imóvel foi vendido muito rapidamente. Eu creio que foi em menos de um mês ou 3 semanas, foi por aí. E pelo valor. Estava parcialmente mobilado, portanto faltava ali um candeeiro ou outro, mas em conjunto com o proprietário, eu e a Alexandra organizámos. Aqui estava esta foto mais uma vez no site, estão a ver, nos quartos, só colocar uma colcha branca, inclusivamente as mesas de cabeceira, uma delas estava dentro do armário, colocámos uma colcha e ficou uma foto muito melhor. A organização é importante. Projeto da alverca, recordam-se que eu disse que terminei, pronto. Este é o tipo, e peço desculpa pelas fotos, está bem, o antes e depois são minhas ainda, ainda não houve tempo para as fotos profissionais, mas não quis deixar de vos trazer um exemplo que se calhar às vezes encontram, que é esta mobília muito, muito, muito pesada nos imóveis. Esta é uma moradia T3, com espaço exterior também, deu imenso trabalho, mas valeu muito a pena. Aqui podem ver pela colcha, pelos naprons nas mesas de cabeceira, os tapetes no chão, nada a ver. Os cortinados eram brancos sim, mas literalmente eram brancos sujos porque estavam mesmo sujos, pó, etc. Então vejam a diferença. Portadas abertas, cortinados transparentes, brancos também, tão simples como uns candeeiros simplíssimos com uma vela e já está. Aqui por acaso eu não vos coloquei mais fotos, mas a questão da definição de espaço e da área, lá está, não de espaço, desculpem, da área, da área, sim, da área dos metros quadrados, ajudou ao colocar uma cômoda que estava num outro quarto, que era exatamente até deste tipo de mobília, coloquei ao fundo, havia espaço para isso, portanto, para colocar ao fundo da cama, dizia uma cadeira das que estavam lá embaixo na sala, vamos ver que eu lá embaixo, como se vocês estivessem lá, peço desculpa, de lá embaixo, assim, havia uma sala com 6 cadeiras, então uma destas cadeiras eu coloquei onde está aquele vaso, aquela ânfora, chamemos-lhe assim, uma das outras cadeiras foi para cima para o quarto, exatamente porque o quarto era espaçoso e permitia que assim fosse. Assim, nas fotos profissionais vai-se perceber a dimensão daquele quarto. Mais uma vez, esta sala, para além de ter aquela ânfora ali, ok, 6 cadeiras, tem um tapete, tem aquele napron e aquelas coisas antigas, aquelas terrinas antigas que se utilizavam, e à esquerda vem também um móvel muito grande, não é? Cheio de pratos que os proprietários já da unidade faziam coleção e ali tinham. Portanto, agora reparem, uma simples jarra, neste caso até transparente para ajudar o móvel que é castanho no escuro, com flores, uma taça de maçãs,
porque havia um lambrim de azulejo que tinha tons de amarelo e de verde, portanto achei que o verde ali também ficaria bem, e daí aqui não se vê, mas existe uma taça no outro lado da bancada de limões também. Cá está uma das outras dicas: utilizem flores, plantas, fruta nas cozinhas, funciona sempre bem. Plantas, e quando vêm plantas, vêm ali ao canto também na ponta da bancada, um vaso com uma planta natural. Eu aposto sempre em plantas naturais, raramente em plantas artificiais, quer seja plantas ou flores, e coloquei ali uma planta. E depois também no chão, no espaço da sala, também tinha mais plantas. Portanto, isto foi assim, grosso modo. E reduzi, como podem ver, o número de pratos naquela cristaleira, naquele móvel, também para abrir. E também novas cortinas brancas e mais transparência ainda, porque têm portadas e assim torna-se tudo muito escuro, quando fechadas ainda mais, não é? Portanto, assim veio aliviar o ambiente. Ora bem, argumentos, estamos quase a terminar, para depois colocarem as vossas dúvidas. Argumentos para os proprietários, mais uma vez, rapidez na venda, a valorização do imóvel, tá bem? Portanto, ou seja, vão vender pelo melhor preço, sim. A redução nas despesas fixas do imóvel, porque entretanto, lá está, continuam a pagar tudo que seja inerente à prestação do banco, INI, etc. Às vezes já mudaram e têm o imóvel ali ainda parcialmente mobilado ou vazio e continuam com estes gastos e não faz sentido nenhum. Portanto, aqui está uma redução explicada a redução nas despesas fixas do imóvel. E depois os níveis de stress, não é? E, por cima agora, tendo em conta a situação que vivemos, com o medo que os proprietários já podem estar a ter, o valor agora vai baixar, etc, etc. Então, antes que baixe, se é que vai baixar assim tanto e por aí fora, apostem sempre no homestaging. Não precisam, com isto não estou a dizer que tenham que contratar, não é nada disso, apostem vocês em falar, ter uma conversa franca com os clientes, olha, o que é que lhe parece para podermos dar aqui uma visibilidade maior, tirarmos novas fotos, mas vamos primeiro aqui ter aqui uma organização do espaço, arrumar tudo aquilo, com aquilo pouquinho que já aprenderam, que é organizar, se são móveis a mais, tirem, se há poucos pontos de luz, coloquem um candeeiro de mesa, um candeeiro de pé, arrumem tudo aquilo que não será necessário, está em excesso, molduras, livros, etc. Já agora, uma outra dica, a regra de um terço, ou seja, as prateleiras, por exemplo, devem estar só cheias, permitam-me, um terço da sua capacidade, então devem ter apenas um terço da sua capacidade, seja de livros, bíblias, etc. Os serviços de homestaging, como vos disse, os imóveis vazios, o homestaging completo, o homestaging parcial e imóveis ocupados. A consultoria, isto cada vez mais me procuram também agentes imobiliários, consultores imobiliários, e mais uma coisinha assim, particulares também. Mas acima de tudo, agentes imobiliários neste espaço de tempo, e confesso que há 2 semanas para cá tenho sido contactada quase que diariamente com este tipo de pedido de informação. Consultoria passa por eu visitar o imóvel, agora pode ser virtualmente, e se continuarem, mesmo que o estado de emergência passe a calamidade, mas existe essa vontade até por parte dos proprietários não terem ninguém, posso fazer a visita virtual, elaboro um relatório que passo ao consultor imobiliário com todas as alterações / sugestões de decoração, de organização, etc. E depois esse relatório chega aos proprietários, lá está, que vão fazer todas essas alterações. Está tudo ok. Então é só contactar o consultor para que façam fotografia. Aí sim, não é? Tem que existir uma visita do fotógrafo, mas pelo menos a minha pode ser minimizada nestes tempos que correm e posso fazê-la perfeitamente de uma forma virtual. E o relatório é bastante detalhado, às vezes até envio fotos de sugestões de velas ou de jarras ou de flores, também, para poder ajudar nessas alterações. Pronto. Então aqui estão os meus contatos, ok? Vamos então agora às questões, creio eu, que temos. Agora vamos lá. Gostaria de saber se o cliente quiser adquirir o cenário, o que se faz? É possível? Então, e depois temos outro. Existem acordos com lojas para decorar os imóveis sem ter que comprar os imóveis? 2 perguntas, obrigada. A Raquel.
é possível adquirir. Não sei se querem abrir o som e partirem agora para. Creio que é possível, não é? De falarem e colocarem as vossas questões. Mas respondendo à Raquel. Sim, se o cliente quiser adquirir o cenário, sim, é possível. Normalmente, o homestaging parcial, o orçamento que eu dou, inclui toda a decoração que fica para das duas, uma, quem paga, não é? Serão os proprietários ou será o consultor? Por exemplo, esta moradia, mais uma vez neste exemplo, foi o consultor que investiu neste homestaging. Acha que vale a pena, tem essa capacidade e, portanto, todos aqueles artigos, quando for vendido aquele imóvel, das duas, uma, ou ele reutiliza para outro imóvel dele, porque são dele, ele pagou, não é? As almofadas, as velas, etc. Plantas e quiçá mais. Depois, se ele quiser colocar isso, digamos, no valor, ao negociar com o cliente comprador, e se quiser oferecer, isso também é possível. Quando sou eu que coloco alguns artigos, é passível eu posso fazer depois um valor e dizer, olha, custa X, custa 30, 40, 50 euros, o que for. Também eu posso colocar alguns artigos e, por acaso, especificamente gostarem daquela jarra, etc., posso então atribuir um valor. Claro que sim, nunca será um valor caríssimo, nada disso. No caso, por exemplo, da Alexandra, da vossa colega, eu levei alguns artigos meus quando ela vendeu o apartamento, então combinei, fui lá buscar os meus artigos, ela não precisava de tudo, ela recolheu os dele e tudo tranquilo. Não sei se respondi à questão. Agora, da Raquel ainda também, da Raquel Mota Rodrigues. Existem acordos com lojas para decorar os imóveis sem ter que comprar os imóveis? Infelizmente, não. Existem eventualmente uma ou outra que eu conheço, a Piramidal, que é uma loja de marca, caríssima, e sim, quando são imóveis muito caros, há a eventualidade de se colocar alguma peça, sim. Não é todo mobiliário, mas algumas peças particularmente podem ficar. Mas estamos a falar de uma área da Viva, da IKEA, nada disso. Não existe, também não existe essa coisa de pôr à consignação e depois retira-se, não. Porque apesar de não haver gasto, pode acontecer algum incidente no transporte e as empresas neste momento não estão para isso. Agora mais, já percebi que se calhar não podem fazer. Então, depois temos a Tatiana, o proprietário deverá manter dessa forma até à venda, não é? O custo dos móveis e objetos é do cliente, tem uma ideia de custos básicos e não sejam destes primeiros exemplos, ou seja, presumo que os primeiros exemplos sejam o apartamento do voluto. Depende muito do valor, e se perguntam muito. Obrigada, Tatiana, por essa questão. O valor do serviço segue uma tabela, cobra-se por metro quadrado ou por ambientes arrumados, como estipular o valor do serviço. Tatiana, então vou responder aqui à Tatiana duas questões. A consultoria tem um valor fixo, também, quando eu digo, ok, tem que alterar e fazer assim, isso tem um valor fixo de 100 euros, a consultoria. Quando existem pacotes feitos pela imobiliária, um conjunto de consultores ou um só consultor quer 10 consultorias, esse valor 10 para 75 euros, ok? Inclui elaboração. Normalmente, quando é o momento da fotografia, eu gosto de estar presente também para ajudar a dar ali uma dica ou então para tirar ali um detalhe também. Das duas, uma, virtualmente ou presencialmente, isso acontece. Dentro da medida do possível. Desculpa, qual é a outra questão? Tatiana, do valor para os imóveis de volutos. Então, os imóveis de volutos, ou seja, completamente vazios, temos mobiliário do zero, os preços variam muito, mas, por exemplo, um T2 de 70 metros quadrados pode variar e depende, lá está, um T2 na Baixa é diferente de um T2 na Amadora ou em Benfica, certo? O asking price. Então, o tipo mobiliário ou decoração tem que ser ligeiramente diferente também. Temos que ter em mente que tipo de cliente comprador é que visitam aqueles imóveis. Então, pode variar entre os 6 e os 12 mil euros, por exemplo, um T2, mais IVA. Isto é o valor, depois tudo acresce mais IVA. Já agora, os 100 euros da consultoria aos 75 é depois também mais IVA. Estão a ver, isto é muito sensível à questão do apartamento, mas sim, a partir de uns 6 mil euros, 6.500 já se consegue fazer para um T2 de cerca de 70, 75, 77 metros quadrados, consegue fazer já uma coisinha simpática com esse tipo de móveis. Os proprietários das duas, uma, normalmente quem tem imóveis vazios são investidores. Os investidores compram os móveis e, regra geral, até hoje, na minha experiência,
90% dos imóveis são vendidos com esse mobiliário e decoração, ou seja, os proprietários, os futuros proprietários querem aqueles móveis. Quando isso não acontece, que foi o caso, nem de propósito, há poucos dias, vou fazer agora desse mesmo investidor uma moradia em Lisboa e um outro apartamento, que canalizei desse mesmo investidor também, que teve 2 imóveis que não quiseram, por acaso tudo se conjugou, 2 imóveis que não quiseram o mobiliário e 2 imóveis que ele está a terminar a obra, que eu vou colocar lá. Então canalizamos, um deles é uma moradia, vai precisar de mais coisas, portanto facultem um orçamento para comprar os restantes, o restante mobiliário. Espero ter respondido. Ora bem, da Tatiana. Em relação ao staging, é isso. Em relação ao staging parcial, depende do grau de dificuldade do imóvel, ou seja, se há muito para organizar-se, não consigo ativar o áudio. Pronto, ok, Raquel. Ok, obrigada. Depende muito do homestaging parcial, dizia em termos de orçamento, depende de facto da área, por exemplo, se é uma moradia, como foi o caso que eu acabei de fazer, que tinha 3 pisos, e no espaço exterior, como um apartamento tem 1 ou tem 2, não é? Depende muito do grau, mas normalmente, mais uma vez para terem uma noção de valores, com certeza, que é sempre bom, não é? Eu sei que sim, para vocês fazerem as vossas contas e por aí fora, e para poderem falar aos proprietários. Um T2, mais uma vez, há cerca de 70, 80 metros quadrados, normalmente, um staging parcial, onde eu compro alguns artigos, também, onde sou eu que vou fazer a seleção depois de avaliar, normalmente entre 300, 400 euros, mais coisa, menos coisa, será por aí, está bem? Portanto, já inclui a comissão e alguns artigos decorativos também, porque às vezes não é preciso apenas uma colcha branca, que às vezes o cliente até tem, ou um cortinado branco, ou uma almofada, para dar um apontamento de cor ou um candeeiro, portanto não é nada de extraordinário. Boa tarde, diz o Rafael Almeida Pereira. Boa tarde, podemos só fazer o aluguer dos artigos só para tirar as fotografias? Ok, boa essa pergunta, a questão do aluguer. Não, eu ainda não estou nesse campo de aluguer. Ou seja, existem algumas colegas minhas sim que fazem. Elas fazem aluguer de mobiliário e decoração, que depois é negociado ao final, caso o cliente queira, elas atribuem um valor, mais uma vez, a esse mobiliário. É substancialmente caro, ou seja, normalmente tem que se praticar. Isto porque eu falo porque tive um imóvel que comprei com mais 2 pessoas, ok, investimos aqui há 2 anos sensivelmente, e isto, o homestaging estava assim a iniciar, e passou-me essa ideia pela cabeça, ok, além do homestaging, então e se for o aluguer de móveis? As mesmas empresas que me deram orçamento para mobilar, uma delas apenas fazia isso e dizia que era 1.900 euros, um T2 mais uma vez de 70 metros quadrados, 1.900 euros mais IVA por mês e tinha que fazer no mínimo um contrato de 2 meses. Imagino que eu não vendo o imóvel ao fim de 2 meses, mas vendo logo no início do terceiro, onde eu já fiz um novo mês um novo aluguer, portanto por aquele mês tenho que cumprir, tenho que pagar na totalidade. Vendi logo ao segundo ou terceiro dia do terceiro mês, mas no entanto os 1.900 euros têm que ser pagos, não serei ressarcida. Eventualmente, pela boa vontade da empresa, ela poderá devolver uma parte, mas ainda assim acaba por ser um pouco dispendioso e o mobiliário não é nosso. E acreditem, existe sempre uma boa e grande possibilidade de os móveis, o mobiliário, ser comprado juntamente com o apartamento, com o imóvel, está bem? Aí não há negociação possível, portanto, quando vendem um imóvel de voluto, que depois foi tudo mobilado, a negociação é muito pequena, é praticamente inexistente quando existe a compra efetiva com o mobiliário. Ou a venda, como queiram. Não sei se respondi. Ora bem, vamos aqui mais outra pergunta. Boa tarde, Ana Cláudia. Marília. Boa tarde, Marília. Eventualmente, agora deixa-me tirar aqui, porque isto é o Q&A, mas temos aqui um bate-papo. Ok, obrigada pela partilha, Márcia. Quem quiser fazer questões em vídeo, coloque a mão no ar, ou diga aqui no bate-papo, se faz favor. Diz assim, 6.200, isso não é para o Porto. Como assim não é para o Porto? É muito ou é pouco? Fiquei um bocadinho sem perceber. Depende, mais uma vez, lá está. Quando se fala de um valor mais reduzido, obviamente que são coisas mais simples. E o IKEA, acreditem, que funciona muito, muito, muito bem. É preciso ter um bom gosto
para podermos... é muito, é isso? Pois depende, mas depende mesmo muito da zona, não é? Por exemplo, se eu for fazer um homestaging total na Amadora, mesmo T2, mas o valor de venda é inferior a 200 mil euros, provavelmente este homestaging também vai ser menor. Agora, não vamos colocar também tantas coisas decorativas e também vamos recorrer, sobretudo, ao IKEA, sem dúvida nenhuma, não é? Já não vou recorrer a outro tipo de lojas. Portanto, sim, mas eu lembro que o homestaging completo inclui todo o mobiliário, mesas, cadeiras, sofá, cama, colchão, roupa de cama, os têxteis, podemos fazer a cama, a colcha, sobretudo, uma cabeceira, da casa de banho também as toalhas, muitas das vezes, às vezes ponho também o caixote do lixo, só, nada de piaçar nem nada disso, está bem? Doseador de mãos, etc. Portanto, o copo. Há aqui uma série, há muitas plantas, podem não acreditar, mas em termos decorativos, de almofadas, de velas, de disto e daquilo, é muito dinheiro. As coisas são extremamente caras, até às vezes no IKEA isso acontece. Se o cliente comprador não quiser um mobiliário, o que se faz com os móveis e acessórios que tiverem de ser comprados para o homestaging? Lá está. Se normalmente é um cliente investidor, canaliza-se para o outro imóvel. Muitas vezes, quando isso não acontece, o cliente que comprou, portanto o proprietário do imóvel que acabou de vender, mas que ficou com os móveis na mão, existem opções de aluguer de espaços que são relativamente baratos, tipo 100 euros por mês e coloca lá o mobiliário. Das duas, uma. Aguarda, quando eu tiver um projeto que possa canalizar esse mobiliário, eu falo-ei, não é? E, portanto, canalizo para outro proprietário ou outra pessoa que precisar deles. O que é que acontece? Se o primeiro cliente comprou e que vendeu o imóvel e ficou com os móveis na mão, chamemos-lhe assim, não é? Comprou a 100, eu não vou vender a 100 para o meu outro cliente. Há sempre uma certa desvalorização. Eu sei, mas Ana, ninguém se sentou no sofá, ninguém dormiu na cama, não sei o quê. Não interessa. Existe, é regra, é ética também de se vender em segunda mão, então normalmente existe uma desvalorização na ordem dos 25%, ou seja, se comprou por 100, eu vou passar e o segundo cliente que vai comprar por 75%. No entanto, o que é que acontece? Vai reaver grande parte do dinheiro, sem dúvida nenhuma. Portanto, nunca é um homestaging, se pagou, imaginem, 5 mil euros pelo homestaging, portanto, receberá 75% desse valor de volta, mais coisa, menos coisa. Não tanto, um bocadinho menos, porque quando eu falo de 5 mil euros de mobiliário, sim, mas se for 5 mil euros de mobiliário mais comissão, ou mão de obra, a mim, o meu trabalho, já não será tanto. Mas imaginem que foi 5 mil euros em mobiliário, receberá 75% disso, mais ou menos. Está bem? 70%, 75% é por aí. E se a família compradora não quiser comprar os móveis? Pronto, eu acho que já respondi a essa pergunta, não é? Quem diz que é muito, pronto, é muito, há sempre possibilidade de nos adaptarmos e sermos flexíveis, mas lá está, o que determina de facto também muito é a zona onde estamos, com que imóvel estamos a falar, o asking price, não é? O preço final de venda, e portanto isso vamos nos adaptando consoante, ou então o cliente diz que já aconteceu, o cliente diz, olha, ok, eu quero, neste caso um imóvel vazio também, mas também já me aconteceu por acaso parcial, onde ele dizia, olha, só tenho 3 mil euros para gastar. Ok, então vamos colocar o essencial, não se aposta tanto em termos decorativos, mas pelo menos uma cama, certo? Para haver a desquestão das áreas, não é? Para perceberem essa vertente, como também uma mesa com 4 cadeiras para poderem definição de espaços, por exemplo, na sala, um sofá e pronto. E não se colocam muito mais complementos. Não sei se há aqui mais alguma pergunta. E mais abaixo, muito obrigada. Nádia, Tatiana. Desculpa, mas depois esclarecer uma dúvida. O valor de 6 mil euros já inclui o valor do serviço além do mobiliário e o valor de 400 euros para um seja imparcial é o serviço, fora os objetos que sejam necessários. Tatiana, é o valor, os 6 mil euros que eu dei de exemplo, já inclui o meu trabalho. Também eu sou daquelas que levam um preço justo e não exorbitante. Também pela mão de obra, chamemos-lhe assim. E os 400 euros, a mesma coisa, já inclui a minha comissão e os pequenos artigos decorativos e os objetos, como lhe chama.
Se bem entendi, diz a Marília, envia um filme e um conjunto de fotos do imóvel e a Ana Clara envia um relatório com as sugestões do que eu posso fazer e o valor são 100 euros mais IVA. Sim, Marília, normalmente eu funciono com o link do imóvel, está bem? E aí está a área, mais ou menos já percebo onde é que é, entretanto vocês já me disseram, fica não sei onde, no bairro não sei onde, em bairro das Colónias, em Lisboa. Ok, muito bem. E eu vejo, se eu tiver dúvidas, o que é que acontece? Eu vou pedir, se é virtual, não é? Peço o contacto do proprietário, de um deles, para poder fazer uma chamada, uma videochamada, perdão, para poder ver melhor e analisar melhor. Às vezes há ali recantos e isso eu preciso só de ver melhor. Ok, está ótimo, tenho as fotos. Tenho, entretanto, uma pequena visita virtual. Visita, exatamente, uma visita. Então aí já é o suficiente porque a experiência também me leva a simplificar a coisa e já estou habituada, então é tira daqui, põe ali, acrescenta aqui, então fica muito pacífico. E sim, é 100 euros mais IVA depois. Ok. E sempre para contratar o serviço ou também poderá ser o consultor? Isso acontece sim. Como eu dei o exemplo deste moradia agora em Alverca, foi o consultor que me contactou e disse: Ana, eu quero fazer um staging nesta moradia, vou falar com os proprietários para perceber se sou eu que assumo tudo, eles querem assumir uma parte ou não. Eles assumiram o transporte e a retirada da maior parte do mobiliário que lá estava, que numa moradia, para ter uma ideia, tinham 8 camas de casal lá dentro, os senhores à unidade faziam ocupação, então retirou-se tudo o que era excesso, que eu fui lá fazer a visita e disse isto sai, ok? E o consultor depois assumiu ele então o meu trabalho, efetivamente, e a compra de alguns artigos decorativos. Espero ter respondido a Raquel, também mais uma vez é essa dúvida, e a Marília também. Vamos ver aqui do outro lado se existe mais alguma dúvida. Ok, tem mais alguma questão ou alguma coisa que possa ter-me esquecido? Não sei muito bem. Da minha parte, eu estou... se quiserem... tenho pedido também, fica aqui a sugestão, se quiserem, eu envio para o Cristiano sem problema nenhum, não só esta apresentação, como o exemplo de um relatório, para ver o quão detalhado ele é. Posso enviar, tenho pedido isto nestas apresentações / mini formações, chamemos assim, e tenho pedido os consultores para verem. Obrigado, Ana. Sim. Obrigado. Eu vou ficar então com essa documentação para partilhar com as pessoas que estão aqui inscritas na formação. Resta-me só, eu vou partilhar então contigo, sim. A Tatiana diz que seria ótimo. Então resta-me só despedir, se não houver mais nenhuma questão, alguma dúvida, fiquem à vontade, está bem? Mesmo que tenham dúvidas, Ana, tenho um apartamento assim, podem fazer uma chamada, não cobro nada por isso, está bem? Tirem dúvidas e eu quero estar aqui para ajudar. Eu percebo agora que o meu trabalho vai ter, de facto, um boom, sinceramente, devido a esta dúvida que se vive hoje em dia e estou aqui para vos ajudar, não é? Eu já passei por isso, já fui consultora, as dúvidas, o medo, etc. também, agora aqui acrescido por esta situação, portanto desejo-vos ótimos negócios, fiquem abertos à mudança sim, e que sempre precisarem de ajuda e tiverem dúvidas, liguem-me, enviem uma fotografia só de uma divisão, Ana, o que é que faria aqui? E eu passo-vos as dicas, vocês passam ao proprietário também e será um prazer ajudar-vos e colaborar. Está bem? Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Clara, muito obrigado por tudo. Nada, Falamos em breve, vamos estando aí conectados. Muito obrigado ao pessoal todo do Grupo Latina. Vamos continuar aí todos cheios de força, porque para a semana já vai haver novidades, vamos ver como é que vai ser. E tudo de bom para todos e focados em construir o nosso próprio sucesso. Um grande abraço a todos, muitos beijinhos, Ana Clara. Obrigada, beijinho também, Cristiano, e até breve, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada por terem estado aqui hoje.